Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Desde os primórdios da eternidade, Deus determinou com alegria desmedida que todos os que o buscam, e ele sempre soube quem são, que fossem moldados à imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Este propósito divino não é apenas um chamado à semelhança exterior, mas a uma transformação interna, a conformação de nossas vidas aos padrões do caráter divino. Em sua grandiosa predestinação, o Senhor não apenas anteviu, mas ansiou por cada indivíduo que, ao buscá-lo, fosse imbuído com a essência do seu Filho. Um convite a vencermos a condição humana que foi sujeita ao pecado, e assim refletirmos a gloriosa imagem do nosso Salvador. Nós, como seguidores do Senhor, somos chamados a meditarmos nas situações que mais nos ensinaram sobre como nos tornamos mais parecidos com Cristo. É um convite para avaliarmos as experiências, sejam elas boas ou desafiadoras, e isso como oportunidades divinas de crescimento espiritual. A palavra nos lembra que desde o início, antes de já ter criado todas as coisas, o Senhor já desejava que ao buscá-lo nos tornássemos semelhantes ao seu Filho. E é natural questionarmos por que enfrentamos determinadas situações em nossas vidas. Precisamos compreender que cada experiência, boa ou ruim, que nos acontece, acaba contribuindo para nos impulsionar para o nosso desenvolvimento espiritual. O nosso Deus nunca foi o autor do mal, mas Ele é capaz de extrair o bem de todas as circunstâncias. Ao invés de perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, somos desafiados a indagar o que Deus quer que eu aprenda com isso. Cada desafio, quando encarado com essa perspectiva, se torna uma ferramenta preciosa para o nosso crescimento. Vemos que esse crescimento espiritual é uma prioridade vital em nossa jornada de fé. Devemos perceber que cada problema pode ser aproveitado para um propósito e que, mesmo diante das dificuldades, somos chamados a escolher entre ficarmos amargos ou crescermos. Deus utiliza todas as situações da vida para moldar o nosso caráter, ensinando-nos a produzir os frutos do Espírito. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo, em sua obra transformadora, produzirá em nós um fruto divinamente harmonioso e completo. Seremos preenchidos com um amor que transcende o amor comum, uma alegria que persiste ainda que estejamos nas adversidades, uma paz que permeia os momentos de tumulto, uma paciência que aguarda com confiança, uma bondade que emana da essência divina, uma fidelidade que se estabelece como alicerce inabalável, uma gentileza que se manifesta em atos concretos e um autocontrole que nos capacita a governar nossos próprios impulsos. Estas não são apenas características isoladas, mas um conjunto interligado que reflete a transformação interior que foi operada pelo Espírito Santo de Deus, que nos molda à imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Temos que ter a plena convicção de que o nosso Pai Celestial nos ensina essas qualidades, permitindo que passemos por situações desafiadoras e contrárias a essas nossas inclinações naturais. Ele nos ensina o amor quando estamos cercados por pessoas difíceis. Ele nos ensina alegria em meio à dor e nos ensina a paz em meio ao caos. Essas lições são parte de um processo contínuo que dura toda a vida.
Um processo que acabaremos reconhecendo como necessário para desenvolvermos profundidade espiritual e nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, onde podemos ler que: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Neste versículo, Jesus enfatiza a importância do exemplo prático e do testemunho vivo em nossa jornada espiritual. Assim como temos que buscar pela semelhança com Cristo e o processo transformador para nós, a instrução de Jesus nos convida a seguir seu exemplo e a replicar em nossas vidas o padrão de amor, de serviço e de humildade que ele demonstrou. Isso nos reforça a ideia de que o crescimento espiritual não é apenas teórico, mas envolve ações e atitudes inspiradas no exemplo de Cristo para reagirmos conforme caminhamos pela vida. É vital que tenhamos a consciência que, ao enfrentarmos desafios, ao invés de nos questionarmos amargamente, devemos perguntar a Deus qual é a lição que Ele deseja nos ensinar. Devemos escolher responder às situações com amor, alegria, paz e paciência, desenvolvendo assim a semelhança espiritual que Ele deseja para nós. Que possamos, em cada desafio, buscar crescer espiritualmente, tornando-nos mais parecidos com Jesus a cada dia.